A Bíblia fala que Caim matou o seu irmão Abel, você conhece a história, isso será mostrado na novela. E depois que ele matou o seu irmão Abel, Deus colocou uma marca em Caim, falando que ninguém deveria se aproximar dele com o intuito de matá-lo. E depois a Bíblia fala que Caim acabou indo morar em determinado lugar e depois acabou encontrando uma mulher e se casando com ela. Eu vou ler o texto bíblico para você. Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17. Depois que Caim matou Abel, a Bíblia diz assim: E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com a sua mulher, e ela ficou grávida, e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Muita gente, quando lê isso na Bíblia, pergunta, mas vem cá, tem alguma coisa estranha aqui? Porque se havia na terra Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, ficam 3 pessoas no planeta Terra. Quem foi essa mulher que Caim encontrou para casar-se com ela? Até algumas pessoas ateias e descrentes da Bíblia que pegam isso como uma contradição do texto bíblico e colocam, olha, se a Bíblia estivesse falando a verdade, isso aqui é um absurdo, uma contradição, uma coisa que não faz sentido do ponto de vista literário. E como é que isso vai ser trabalhado na novela? Bom, em primeiro lugar, a novela vai contar com algo chamado licença poética. E eu vou abrir uma notinha de rodapé aqui para explicar a expressão licença poética, que muita gente já me perguntou, Rodrigo, olha, é bom você explicar isso aí. Licença poética é o seguinte, quando um autor, melhor dizendo, vai reconstruir de maneira romanceada, cinematográfica, uma história que já aconteceu, ele não tem todos os detalhes dessa história. Ele não tem todos os detalhes a respeito da vestimenta, da aparência das pessoas, dos diálogos, então ele tem que reconstruir isso. Por exemplo, a Bíblia fala que Abraão chegou no Egito, mas o discurso dele para Faraó e Faraó para Abraão é muito curto. Então você, para poder dar enredo, você tem que criar novos discursos que não estão ali. Isso é a chamada licença poética. Você também tem que colocar outros personagens que não estão mencionados no texto para dar sequência, para dar liga. Isso é normal, não é violar uma obra histórica, muito menos a palavra de Deus. É apenas para dar liga. A segunda forma que você tem de criar uma licença poética é quando você tem um silêncio do texto a respeito de determinada coisa, como acontece aqui com relação a Caim. Só mostra Caim já encontrando uma mulher, então você tem que criar um argumento cinematográfico, teatral, na narrativa, para você encaixar uma atriz que faça o papel da esposa de Caim. A licença poética ainda tem um outro desdobramento. Às vezes, nós temos a história pela história, ela é muito fria e ela está muito distante culturalmente de nós. Por exemplo, Abraão, quando teve o seu primeiro filho, ele era muito, muito idoso. Se você colocar Abraão, melhor dizendo, Abraão e Sara como 2 velhinhos mesmo, fica uma coisa meio sem sentido. Às vezes tem que colocar um Abraão um pouco mais jovial. Não é uma mentira. Fique claro que não é uma mentira. É uma forma de adaptar a história para os dias atuais. Por exemplo, suponhamos que num caso de amor no Oriente Médio, jamais um homem andaria de mãos dadas com uma mulher na rua. Mas se eu não criar numa novela uma cena do casal andando de mãos dadas, o telespectador não vai entender que é um casal. Então, às vezes, você acaba colocando um gesto que não é típico da época. Perceberam? Porém, foi procurado dirimir a novela de qualquer tipo de anacronismo, de qualquer coisa que fosse artificial. Então, evitando-se gestos, usos e costumes que não fossem próprios da época. Cada detalhe foi estudado. Bom, isto colocado, vamos à mulher de Caim. Será que realmente é um erro bíblico? Será que o autor do Gênesis, Moisés, estava escrevendo ali, escorregou e colocou uma mulher ali, não percebendo que isso era uma contradição com a história dele? Não. Muita gente se esquece ou não presta atenção numa passagem da Bíblia que está em Gênesis, capítulo 5, versículo 4, que ao falar da descendência de Adão, depois que ele teve um filho chamado Sete, o verso 4 diz isso. Depois que gerou esse filho, Sete, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Então Adão e Eva tiveram filhos e filhas cujos nomes não aparecem na Bíblia. E convenhamos, 800 anos, 8 séculos de história,
dá tempo de gerar muita criança, dezenas e dezenas delas. Então, em outras palavras, Caim acabou se casando com uma irmã, uma prima de primeiro grau, ou quem sabe uma sobrinha. Então isso não é uma contradição bíblica. Havia outras pessoas ali com quem Caim pudesse se casar. É porque a gente imagina a história Caim matando Abel, só estavam os dois ali, Adão e Eva, e mais ninguém. Mas a Bíblia abre a possibilidade de, nesse meio tempo, lembra, eles viviam centenas de anos, nesse meio tempo em que ele mata o irmão, Adão já podia ter tido outros filhos com Eva, ou ainda, mais do que isso, nesse meio tempo que ele mata o irmão, entre ele matar o irmão e encontrar uma mulher para se casar, podem ter se passado centenas de anos, dezenas de anos ou anos a fim, e isso não é contemplado diretamente no texto, porque a Bíblia resume em 2 versículos, quem sabe 50 anos de história. Percebeu? Eu sei que agora a dúvida de cada um que está me ouvindo fica um pouco diferente. Quer dizer que Deus permitiu o incesto? Bom, nas leis mosaicas, o incesto vai ser algo proibido por Deus. E de fato, se você conversar com alguém da área biológica, casamentos consanguíneos, irmão com irmã, primo de primeiro grau, são casamentos altamente complicados do ponto de vista biológico. Então, eu posso deduzir, é apenas uma dedução, não posso bater o martelo nisso, talvez num primeiro momento, os casamentos consanguíneos não fossem um problema, mas com a mudança genética da humanidade passaram a ser um problema, então Deus proibiu. Haja vista que Abraão era casado com Sara e Sara era meio-irmã de Abraão. Ela era meio-irmã de Abraão. E em momento algum a Bíblia fala que o casamento de Abraão com Sara era um casamento que Deus não aprovava. Percebeu? Mas isso, é claro, é uma hipótese. A Bíblia não diz necessariamente por que Deus permitiria um casamento incestuoso na época ali no início da humanidade e proibiu depois. Eu sei que Deus tem as suas razões, nós podemos conjecturar com algumas hipóteses, mas amarradas no texto bíblico.